Olá, eu sou Carlos Soliva, dentista, e hoje vamos falar sobre algo que poucas pessoas percebem. Como a perda óssea na boca pode transformar o seu rosto, e não é para melhor. Nesse vídeo você vai entender por que isso acontece, como identificar os sinais precoces e, principalmente, o que pode ser feito para recuperar a sua estética facial perdida. Fica até o final porque essa informação pode mudar completamente a forma como você enxerga os seus dentes. Eu gosto sempre de começar explicando o tema com uma analogia, que fica mais fácil para entender. E a analogia que eu separei hoje foi de um sofá. Eu imagino que você tem um sofá novo, com a estrutura nova, e ele fica realmente bem firme ali na posição. Com o passar dos anos, esse suporte, essa estrutura do sofá vai cedendo. E o sofá começa também a ir perdendo esse suporte e vai cada vez mais abaixando, né? Sofrendo o efeito da gravidade. Seria mais ou menos uma analogia que acontece com o nosso rosto com o passar do tempo, né? A nossa estrutura óssea vai encolhendo e a sua pele, a musculatura vai perdendo suporte e com isso também começa a ceder. Então essa é uma analogia que explica bem como a perda óssea vai levando a esses problemas de afundamento e perda de suporte ali da sua pele no rosto. Entendendo o que é a reabsorção óssea, quando, por exemplo, fica bem fácil explicar quando perde um dente, né? Nesse caso aqui mostrando a pessoa perdeu vários dentes. O que acontece? Quando você perde o dente, o osso que estava ali antes, ele começa a ir reabsorvendo, porque ele meio que perde a função dele. Então, quando você tem um dente, a própria sua raiz ali embaixo ajuda a manter essa estrutura óssea ali na região. A partir do momento que você perde esse dente, você extrai, com o passar do tempo, esse osso vai reabsorvendo e vai formando esse declive, ele vai abaixando, você vai perdendo todo esse suporte, essa estrutura óssea aqui nessa região. E lógico, isso vai acontecendo quanto mais dentes você vai perdendo, mais esse processo de reabsorção vai sendo acelerado, né? Tem outros problemas que também podem causar isso, como o próprio envelhecimento natural, sua arcada vai encolhendo com o tempo, mas esse processo de perda de dentes acelera muito o processo de perda óssea. Então é algo que tem que realmente prestar bastante atenção nisso. E quais são os impactos que isso causa no rosto e no sorriso? Com a perda óssea, a gente tem alteração nas suas estruturas da bochecha, lábios e da própria mandíbula e maxila. Por exemplo, com o passar do tempo, a sua própria mandíbula e maxila, os ossos vão encolhendo e aí começa a ir faltando espaço para os dentes também. Por isso que os dentes, com o tempo, eles tendem a apinhando cada vez mais. E você vai perdendo essa estrutura que suporta a sua pele e sua musculatura. Então, a partir do momento que essa sua estrutura maxilar e mandibular óssea, ela vai encolhendo, vai cedendo, a sua pele vai sofrendo esse efeito de afundamento, vai perdendo o suporte, a sustentação e vai cada vez mais descendo, né? Deixando mais com esse aspecto mais murcho, né? Que fica sem suporte ali. Quais as soluções que nós temos para esse problema? Um deles é quando a pessoa perde dente, o implante, sem dúvida, é a melhor opção, porque o implante ajuda a manter o osso ali, como se eu coloco um implante, que é como se fosse uma rosca que coloca ali dentro do osso, você estimula essa estrutura óssea a não ir reabsorvendo com o tempo, ela se mantém íntegra ali naquela posição. E outro ponto é aquilo que eu expliquei antes, que com o passar do tempo sua arcada vai encolhendo, vai faltando espaço para os dentes, principalmente aqui na frente, os dentes tendem a apinhando, vai ficando um em cima do outro e gira, vai para frente, vai para trás, eles fazem uma bagunça. Então, a partir do momento que você usa os alinhadores, que é o quê? Para expandir a sua arcada, a gente consegue tanto ganhar de novo esse suporte para essa estrutura da sua face, quanto alinhar os seus dentes, deixar eles nivelados, certinhos, né? Então você tem realmente, com a parte dos alinhadores, o tratamento ortodôntico, né? Seja o Invisalign, ou os alinhadores que eu mesmo faço no consultório, a gente consegue expandir a sua arcada. Então você deixa não só o sorriso mais amplo, como você expandindo essa estrutura óssea, você volta a dar suporte para toda essa região e, consequentemente, acerta a posição ali dos seus dentes, né? Então essas são duas formas muito simples de realmente resolver esses problemas de perda óssea. E, além disso, um ponto muito importante é como prevenir essa perda óssea, né? Então, assim, é muito importante você perder um dente, já repor ele de forma rápida, em poucos meses, porque a partir do momento que você extrai um dente,
você vai tendo esse processo de reabsorção óssea. Então, se você for pôr um implante daqui a 5, 10 anos, certamente você já perdeu muito osso. Talvez nem seja indicado mais botar implante. Então, você extrai um dente, já tem que planejar logo na sequência a colocação de um implante para evitar o máximo possível essa reabsorção óssea. Outro ponto importante é o controle da sua saúde da gengiva. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar na sequência para vocês assistirem e deixar aqui na descrição do card também, que é para controle de doença periodontal. Esse vídeo é uma aula sensacional, vou te explicar exatamente tudo que você precisa saber passo a passo. Eu montei um esquema exatamente tudo que você tem que fazer para fazer um controle da sua doença periodontal, para evitar que seus dentes fiquem moles, que você perda esse osso ali que deixa os dentes ali na posição. Então, assista esse vídeo depois, que você vai entender tudo exatamente o que você precisa fazer passo a passo para manter os seus dentes certinhos ali, evitar ter problema de começar a perder dente ficando mole, dores, entre outros problemas de gengiva. E outro ponto muito importante que ajuda a prevenir isso são o uso de placas noturnas. Ou seja, o paciente, quando ele usa uma placa para dormir, você vai manter o dente ali na posição. Então, você vai estimular o osso a ficar ali naquela posição da estrutura que ele está hoje. Ele não vai sofrendo esse processo tão rápido de reabsorção ali. Porque quando você tem a placa mantendo os dentes na posição, o osso mantém o estímulo dele certinho ali para ficar estável naquela posição ali. Então, você não tem essa perda óssea tão rápida, tão acelerada quanto vai acontecendo com pacientes, por exemplo, que não usam nada e estão com a mordida errada. Esse processo de apinhamento aqui, que você vai sofrendo uma absorção muito grande, se você vai reabsorvendo, você vai perdendo cada vez mais suporte, os dentes vão apiando muito rápido, isso vai progressivamente piorando. Com a placa noturna, você consegue estabilizar esse processo. Então, realmente é algo que ajuda a prevenir muito. E a conclusão, isso eu deixo uma foto para vocês terem uma ideia do que acontece quando a pessoa perde muitos dentes. E aí, quando você vai morder, você não tem mais tanto contato aqui dente com dente, seu rosto, sua mordida começa a ir afundando. Você vê que vai mordendo cada vez mais profundo, seu queixo vai indo para frente, e o rosto aqui, olha a diminuição que você tem nesse terço inferior do rosto. Isso tudo é por conta de ausências de dente. Então, pacientes que realmente estão com ausência de dentes vão sofrer esse processo aqui. E a partir do momento que a gente consegue restabelecer esses dentes de volta, seja com implante ou prótese, enfim, você restabelece a dimensão vertical dele, que é o quê? Restabelecer de novo essa abertura, essa estrutura facial inferior correta, mais harmônica. Então é algo assim, os dentes estão diretamente ligados a toda essa estrutura facial aqui, principalmente desse terço inferior. Por isso que é muito importante você ter um cuidado redobrado com seus dentes, ficar atento aos sinais. Pessoas que estão começando a sofrer apinhamento nos dentes da frente, começa a ver os seus dentes da frente estão entortando. Isso já é um sinal que você está perdendo o osso ali e esse processo vai progressivamente piorando com o tempo. Então, quanto mais rápido você intervir, já colocar um alinhador ou um aparelho para fazer esse tratamento, corrigir os seus dentes e depois fazer uma placa para usar para dormir de contenção, você vai conseguir prevenir que esse processo de envelhecimento e a perda dessa estrutura aqui seja realmente algo muito acelerado. Você consegue controlar muito bem isso. Então o vídeo de hoje foi isso. Deixem nos comentários aqui qualquer dúvida que tenham. E em breve eu trago aí novas novidades. Assista na sequência um vídeo sobre doença periodontal, que é muito importante e vai ajudar muito nessa questão de controle dos seus dentes ali, para não perder dentes e não desencadear todo esse processo de perda óssea. O vídeo de hoje foi isso, então. Um abraço, até a próxima.